Bizinho. Bizinho vem de onde? O neném. Neném Biso. Cara, você diz a história quando eu fiz turismo? Não, vamos lá. Da onde tu veio? Da onde tu rai? Sou de Campinas. Nascido e criado em Campinas. Nascido e criado em Campinas. E sempre fui viciado em esportes, assim, sabe? Tipo, sempre gostei de esportes. A minha primeira pretensão, meu primeiro sonho era ser jogador de futebol. Então e da nossa época sempre foi isso aí, né? Nunca... E daí, tipo, pra mim sempre foi muito natural uma questão de se dedicar para aquilo que eu queria, saca? E apesar de eu não ter os recursos, não ter os conhecimentos e tal, mas era uma parada assim que, tipo, eu chegava antes do treino, eu era muito fã do David Beckham, eu gostava de bater falta. Chegava antes do treino, ficava lá batendo falta, fazia o treino terminava, apagava a luz do campão, tal, no escuro, ficava lá batendo falta, tá ligado? Então eu tinha, desde essa idade, assim, de moleque, de 10, 11, 12 anos, já ter essa noção de que se eu quero alguma coisa, eu tenho que me dedicar a ela. Foi um bagulho que sempre foi muito natural, assim, pra mim. Mas o futebol foi a primeira frustração, assim, porque eu era muito mirrado. Aí você chega lá e vê que o lance é outro, né? Tem um padrão que você não se encaixa. Eu era baixinho, era fraco, não tinha noção nenhuma de preparação física, né? Na minha época não se sabia que musculação era complementar a essas coisas. Quando descobriram os Ronaldinho, pareceram tudo bombado lá nos Milan da vida. E daí, tipo, eu era de um clube recreativo lá, social de Campinas, daí a gente sempre ficava, era Guarani e Ponte Preta, a gente ficava em terceiro lugar, assim, todas as competições era isso. E a gente, tipo, era a categoria do meu ano, né, 93, 92, e daí eu lembro a gente ia jogar bola, daí, tipo, a gente tudo baixo, assim, uns caras mais altos do que eu era o mais baixinho e mais fraquinho, mas meio que assim, num homogêneo ali, e daí a gente olhava pro time do Guarani Só os avatares. Mano, os caras não é possível, né? Tipo, tem 12 anos de lavoura, igual você tá moleque calçando 43. Pô. Daí, mano, o clube estava passando por uma época de querer expandir, ganhar renome, estava pegando bastante jogador com bolsa, e daí numa dessa eu fui expulso do time pelo treinador. Assim, tipo, ó. Foi expulso por... Porque eu não atendi as expectativas. Isso é ruim, sai daqui que você Assim, tipo, tecnicamente falando, eu era bom. Não, eu sei. É ruim porque a gente precisa. Assim, na minha opinião, eu acho que tecnicamente falando eu era bom, eu era um bom driblador, etc. Mas eu não aguentava o ritmo, tá ligado? Eu durava, tipo, 10 minutos no campo, dali pra frente. Baixo, perna curta, se fudia, né? Exato. Eu aguentava 10 minutos no campo, era 2 jogadas pra eu fazer alguma coisa dali pra frente, eu só tomava porrada. E aí pra investir num cara que, né, menor ali, que não rende tanto, né? Sim, daí eu fui expulso. E daí, nesse meio tempo aí, dessa idade, entre os 13 e 14 anos, eu Primeira motivação pra entrar na academia. Exatamente. Sempre tem, né? Sempre tem. Ser chutado futebol foi a primeira motivação pra começar a treinar pela primeira vez, tá ligado? E daí eu fiquei na musculação por uns anos. Depois eu já tinha tido experiências em artes marciais. Treinado karatê, kung fu, assim, meio que concomitante com o futebol. E daí, quando eu fiz 17 anos, assim, depois de uns anos na musculação, eu fui pro MMA, que tinha aberto uma academia de MMA lá em Campinas, a Muay Thai Nicolai. Do Nicolai, que ele é um nome grande do Muay Thai. Entendi. E daí ele fez a Fighters Camp lá, que era uma academia direcionada para MMA. Daí... Foi na época que hypou, né? Bem na época que hypou, do UFC, UFC, Anderson Silva e tal. Autorano, Lyoto Machida. Daí eu queria lutar MMA e, mais uma vez, esse meu negócio, tipo, que a minha psicóloga fala que eu tenho um pouco de toque, uma parte obsessiva minha. Então, eu saía da aula de manhã, chegava lá às 2 da tarde e ficava até às 10 da noite treinando, tá ligado? Comia, tipo, um açaí lá e ficava o dia inteiro treinando todas as modalidades. Fiquei um bom tempo fazendo isso. Eu queria me preparar para competir no ano seguinte. Daí estava chegando no final do ano.
numa troca de wrestling, assim, de queda, um parceiro de treino que hoje em dia é amigo e também é treinador de Muay Thai, o Rodrigo Diniz, que ele tem uma equipe a 17 que está forte hoje no cenário. Ele deu uma esgrimada ali e deu uma cinturada em mim e eu caí em cima da minha perna. O wrestling é foda. E daí o meu pé travou no chão e fez crack de ponta a ponta no meu posterior de coxa. Eu quebrei o dedão no jiu-jitsu assim. O dedo entrou Na naquele divisão do encaixe tatame. maldito do tatame. Pode crer. Ah, quebrou na hora. Crack. Aí gemi que nem um louco lá. E aí parou de doer um pouco, um tempo ali. Depois eu achei que só tinha torcido, o bagulho ficou quebrado mocota até eu desculpa. Porque toda hora que batia, eu desmaiava de dor. Mas enquanto não batia, eu vivia. Eu achava que era só a torcida. Aí uma hora, quase depois da voltar do desmaio, o cara falou, mano, vai no médico ver essa porra. Tava quebrada a porra do dedo. Acho que tem alguma coisa Acho errada. que tem alguma coisa errada. Quebrei a porra do dedo e 2 costelas. Também em passagem de guarda. Eu já devia ter meus 100 quilos ali, mais ou menos. Já era aspirante a bodybuilder ali e tal. E eu tinha facilidade de aprender. E era o lance que eu falei para você, do lance que você tem um dom para alguma coisa. O dom é a capacidade que você tem de aprender as coisas. Você foca nisso. A psicóloga falou que você é obsessivo, mas eu ponho mais como um dom mesmo, que você quer fazer a coisa bem feita. Então, sua capacidade de aprendizado é maior, porque você foca, vai sim. e faz. Então, dom é isso aí, é querer fazer uma parada bem feita. Sim. Não é que você nasceu bom para alguma coisa, né? E aí eu tinha essa facilidade de aprender, e o mestre sempre me colocava pro lado para aprender. Vem cá que você é diferente. Mas é porque eu me dedicava mais, né? E aí eu já era um cara grande, os caras me botavam para um cara de 120 quilos, 2 metros e 10, e o cara queria vir na força total. Eu cravei um cadeado nele, tá? Ele entrou na guarda aqui, aí ele levantou, e eu fiquei com o cadeado preso dele aqui. Ele tentou passar a perna por cima de mim, aí já fez assim, ó, clec. Eu, para. Nossa. Aí ela voltou, 6 meses de sofrência. Ah, bem a flutuante aqui, né? É justamente, aí acabou, né? Porque 6 meses, você não respira direito, Respira, dói, você não pode tossir, você não pode respirar fundo, assim, a sofrência maldita. Uma lesãozinha Quando chata. ela voltou, depois de 6 meses, o que aconteceu? O outro lado. outro Eu lado. falei, não é possível, velho. Aí foi um ano de sofrência, só pra falar que eu já me lasquei também, mas continua. E aí, Daí, né? Daí. posterior de coxa foi pro caralho? Pro caralho. No meio ou na Não, mas sim, inserção? não foi rompimento nem nada, só foi uma estirada mesmo. Só que aquela estirada linda que parece que é um. Aquela que assusta. É que parece que é o pano de chão sujo. Rasgando, tá ligado? Aquele roxão bonito que Daí eu desce lá pro carcanhar. já caí no chão, fiquei achando que era joelho, desesperado, achando que era joelho. Depois, anos depois, agora no jiu-jitsu, eu rompi o ligamento e vi que não é tão grave assim, mas na época eu achava que era gravíssimo, né? E daí tinha um médico que, inclusive, ele era preparador físico da Gabi Garcia, que treinava com a gente. Daí ele foi lá, fez uns testes e tal, falou que era só um estiramento. Daí beleza, né? Daí eu tive que dar uma engavetada no plano de competir no MMA, onde eu fui ficar. Musculação. Voltei pra musculação e acabei ficando por lá. E daí isso E aí, era quantos anos você tinha, mais ou menos? isso era foi 2012, então eu tava com 17 para 18 anos, fiquei uns 2 anos treinando sério e estreiei em 2014. Um ano de treino, mais ou menos. Uns 5 anos de treino até a estreia. E a ideologia de treino veio de onde? De revista também, que nem nós? Cara, naquela época Era o Eduardo Corrêa que você olhava ali também, igual todo mundo? Que era isso, mano, né? era assistir o Like a Machine. A minha primeira preparação foi assistindo o Like a Machine 300 vezes, né? Era o Eduardo Acho que vários, né? eu acho que não tem, mano. Eu acho que a gente tem um ídolo aí, e aí esse cara, Eduardo Correia, ele tá aí. Inclusive, tá pra vir no podcast aí, viu? Então só ajeitar a data. É verdade, com ele, né? Tá pra vir Vamos aí. quase. Já aceitou.